Abre a tua Bíblia em primeiro. Tem alguma coisa para falar? Tem? Não, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Primeiro de Reis, capítulo 2. Diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, naquilo que Ele exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos e aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme acham-se escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Amém. Só até aí a gente vai tentar abordar esse capítulo 2, e a gente vai falando sobre uma temática legal, mais uma vez com base na história do rei Davi, transicionando o seu reinado para o seu filho Salomão. Hoje a gente vai conversar sobre o legado de Davi e o desafio de Salomão. O capítulo 2 de 1 de Reis vai nos apresentar um momento fundamental porque o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, está entregando ao seu filho o reino de Israel. O povo de Deus estava vivendo um momento de transição em seu reinado. Mas, além de repassar isso, Davi, momentos finais da sua vida, ele senta com seu filho e traz alguns conselhos preciosos. Ele decide aconselhar Salomão naquilo que é mais importante. Davi, ele não simplesmente se levantou e entregou o trono para o seu filho, mas ele confiou um legado especial e espiritual para Salomão. A gente vai falar um pouco sobre esse capítulo 2, mergulhando no que o texto nos ensina sobre essas lições que nós precisamos entender, que Davi deixou para Salomão, mas que ecoa até o nosso dia de hoje, tá? Entrando no capítulo 2, a gente já percebe que Davi se aproxima do dia da sua morte. E ao se aproximar, traz alguns conselhos. Ele começa com uma exortação a Salomão. O texto que nós lemos, ele explica que está se aproximando do final da vida e já traz algumas primeiras instruções. E estas instruções que Davi traz para Salomão mostra e revela a importância de Salomão seguir os caminhos de Deus, de Salomão seguir os preceitos de Deus. O caminho que Davi ensinava era: obedeça à lei do Senhor. Durante a minha vida eu tentei buscar a Deus, falhei, errei, mas aqui está o caminho que você deve seguir. Aí ele começa falando o seguinte, olha que legal o versículo 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, vou morrer. Em outras versões, o caminho de todo santo, vou morrer. Por isso, seja o quê? Seja forte, seja homem.
a instrução é cruel, porque Salomão, estou morrendo, estou nos últimos dias, meu reino está chegando ao fim, minha passagem aqui por essa terra vai acabar. Então seja homem, seja forte, tenha força, tenha convicção daquilo que você vai fazer. O rei Davi aqui, ele desafia Salomão a ter coragem, a de fato ser corajoso para dirigir e governar um povo, mesmo em meio às adversidades. Nós sabemos que no capítulo 1, ele já encontrou algum probleminha. Se você se lembra, no capítulo 1, Salomão nem seria o rei, porque alguém se intitulou rei no lugar de Davi, inclusive. E aí Davi fala: Salomão, seja forte, meu chapa, seja homem. Para assumir o trono de Israel, você precisa ser homem. Versículo 3, ele fala assim, além de ser forte, além de ser homem, obedeça ao Senhor Deus. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Davi está dizendo, seja forte, porque a coisa não é fácil. Davi está dizendo, olha, seja homem, porque é preciso ter coragem. Davi está dizendo, e obedeça aquilo que Deus está exigindo, ande nos caminhos do Senhor, guarde os seus mandamentos. É precioso quando eu escuto Davi falando em toda a sua vida sobre a importância da fidelidade à palavra de Deus. E aqui Davi está dizendo que a base para a prosperidade ou a continuidade da bênção, da promessa de Deus, é a fidelidade à sua palavra. Deus havia prometido a Davi que os seus descendentes se manteriam no trono, mas para isso era necessário que eles andassem nos preceitos do Senhor. Versículo 4 vai me explicar isso melhor. O Senhor manterá a promessa que me fez. Davi ainda exortando, instruindo o futuro rei Salomão. Davi está dizendo o seguinte, Salomão, seja forte, seja homem, obedeça ao Senhor, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, porque se você fizer isso, versículo 4, o Senhor manterá a promessa que me fez. Qual foi, rei Davi? Vou dizer, se os seus descendentes, Deus falando para Davi lembrando, trazendo à memória de Salomão esse contexto, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Meu povo, a promessa havia sido feita, Davi recebeu do próprio Deus, mas existia uma condição. Deus prometeu que a linhagem de Davi continuaria no trono, mas seus descendentes precisariam se manter fiéis. Portanto, a fidelidade de Salomão é essencial para que a promessa seja cumprida a contento. Davi instrui Salomão, e por que não dizer à igreja, e por que não dizer a minha vida, a sua vida, a sermos fortes, corajosos, obedientes. Por quê? Deixa eu dizer por quê. Porque para obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos, temos que ser corajosos. Principalmente nos dias de hoje. Hoje, tudo pode. Você não pode questionar, porque senão, você não pode duvidar, porque senão, para você, de fato, se manter fiel, buscar fidelidade na promessa de Deus, você precisa ter coragem. Assim como Salomão, nós, eu e você, somos chamados a andar nos caminhos do Senhor, reconhecendo que as bênçãos estão na fidelidade.
reconhecendo que as bênçãos passam por eu fazer aquilo que Deus exige. Primeira coisa que Davi faz é exortar Salomão, trazer breves instruções. Agora, o segundo ponto que eu destaco é o legado que Davi deixa para o seu filho. Davi, ele dá instruções práticas para Salomão lidar com questões que ainda não tinham sido resolvidas. Aquilo que Davi não conseguiu resolver, ele instrui Salomão para que essas pendências sejam resolvidas. E com isso Davi demonstra para mim, para você, para Salomão, que ser líder, ser rei, exige, além de coragem, discernimento. Olha o versículos 5 e 6. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Aqui, o rei Salomão já assume o seu reinado, já assume o trono, com alguns problemas para resolver. Só que esses problemas têm que ser resolvidos com justiça e retidão. Davi, ele vai ordenar a Salomão que faça justiça. Ele fala, olha, esses camaradas, ele vai citar pelo menos 4, esses camaradas trouxeram problemas. Só que eu não resolvi enquanto rei. Agora você precisa, com justiça, resolver aquilo que está acontecendo. Só que tem um detalhe, tá? Davi culpa esses camaradas que mataram, só que ele não diz que o próprio Davi é que estava comandando esses caras para matar os outros, para matar, enfim, que não era em guerra, era em tempo de paz, mas o Davi tramou junto com esses camaradas. Aí ele vai falar, olha, age com justiça, porque eles agiram de forma traiçoeira. 5 e 6, mas lê também o 8 e 9 comigo, vai lá, porque não foi só Joabe, teve mais. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que eu fui a Manaim. Pessoas e situações que Salomão precisava resolver, mas precisava resolver com discernimento. De novo, assim como Salomão, ao assumir uma situação, ele precisava de coragem, nós também. Mas não somente coragem, nós também precisamos de discernimento, porque senão nós vamos atrapalhar o bom andamento, o desenvolvimento das coisas que devem acontecer. Outro legado que eu percebo é quando Davi vai falar sobre a sabedoria necessária. Versículo 6, ele fala assim, proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Davi orienta Salomão a agir com discernimento em cada decisão, com coragem em cada decisão, mas é preciso mostrar uma sabedoria, porque liderar exige de mim e de você sabedoria. Meus irmãos, eu fico encantado quando eu estou em meio aos líderes e algumas situações difíceis, aparentemente simples, mas complexas de se resolver na prática, e esses camaradas líderes
parece que tem uma palavra de parece não, né? Tem uma palavra de sabedoria que encontra uma solução de uma maneira muito massa. Alguns têm títulos, como você já sabe, o pastor Mano Góes é um desses. Outros não têm títulos, mas têm uma sabedoria extraordinária. Eu fico maravilhado assim. Numa situação do nada, o cara vem falar, rapaz, acho que assim dá certo. Eu fico, caramba, não é que é mesmo? Legal. É esse tipo de coisa que Davi fala para Salomão. Tenha coragem, tenha discernimento, mas busque a sabedoria em Deus, porque a partir dela é que as coisas tendem a acontecer. Aí eu acho maravilhoso o que Davi faz no versículo 7. Primeiro ele fala, olha, haja com justiça. Se errou, tem que pagar. Haja com justiça, com retidão, faça a coisa certa. Não fique passando a mão na cabeça e nem pisando na cabeça. Mas ele chega no versículo 7 e fala assim, ó. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilau, lá de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando eu fugi do seu irmão Absalão. Ao mesmo tempo que Davi fala para Salomão agir com justiça, com coragem, com retidão, em situações difíceis, em que a gente não quer fazer, a gente não quer assumir, nós não queremos fazer coisas que vai desagradar, ao mesmo tempo que ele fala faça, ele também vai dizer honre aqueles que foram fiéis. Reconheça o trabalho, a vida, a dedicação dessas pessoas. Olhe para os filhos de Barzilai e reconheça Barzilai, esse aí. E reconheça. Eles foram fiéis, cara. Então, coloque ele na mesa com vocês. Extraordinário. Davi instruindo Salomão a uma vida que ele não estava acostumado. Da mesma forma, Deus nos chama a agir ou viver com sabedoria e com justiça. Sabedoria é algo que não se compra, óbvio. Mas nós podemos buscar isso, e buscar em Deus, buscar em pessoas que estão em nossa volta, que são sábios. Eu preciso buscar nessas pessoas sabedoria, buscar em Deus sabedoria, reconhecer a importância de, em determinadas situações, fazer a coisa certa, tomar a decisão correta. Porque senão, meus irmãos, aqueles que estão à minha volta vão morrer, vão perecer, porque eu não fui sábio em uma palavra sequer. E se por acaso a gente agir de forma errada, como falou o pastor Aloíris, somos homens falhos, que tenhamos a humildade e sabedoria de reconhecer e ir atrás. Meus irmãos, minha irmã, me perdoa, faltei com sabedoria, a sabedoria faltou naquele momento, mas de alguma forma eu fui instruído, tu me perdoa? Davi continua essa saga antes de morrer, nessa transição para Salomão. Primeiro ele traz algumas exortações, ser homem, ser corajoso, obedeça. Depois ele deixa alguns legados, legado de justiça e de sabedoria, deixa o legado, e é legal porque ele não deixa o legado de qualquer jeito, né? Ele faz questão de trazer à tona e na prática mostrar. Mas aí chega a hora do desafio. Estou falando de legado de Davi, desafio de Salomão. Agora Salomão assume o desafio do chamado. A partir do versículo 10 até o final do capítulo, após a morte de Davi, Salomão precisa enfrentar os desafios iniciais do seu reinado, do seu ministério, da sua missão, para, a partir daí, consolidar o seu trono.
E é por isso que ele aplica exatamente os conselhos do seu pai, fixando a sua liderança. Mas aí, ele tem pelo menos aí 3 desafios. 2 desafios. Primeiro desafio, qual foi a primeira instrução de Davi a Salomão? Ser homem, tenha coragem, seja forte. Então aqui chegou a hora de Salomão agir com sabedoria, aliás, com coragem, coragem para agir. É o primeiro desafio. A partir do versículo 10, a gente vai perceber que alguns personagens entram na história. Aqui não vai falar toda a história deles, mas o que eles fizeram. E Salomão precisa agir. Ele tem que demonstrar de fato o discernimento, a determinação para que o seu trono seja estabelecido. Vai falar de Adonias, versículo 13 até o 25. Versículo 10, só para a gente compreender. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino foi firmemente estabelecido. Aí começa, a partir do verso 13, o reinado de Salomão. Adonias é o primeiro que dá trabalho. Mais na frente vai ter o Abiatar. Adonias, não sei se você lembra, mas ele é irmão de Salomão. Aquele do capítulo 1, a partir do verso 5, se eu não me engano, que ele tentou usurpar o trono de Davi. Aí ele tenta se fazer rei, sem o consentimento de Davi. Depois o sacerdote, Batseba, o próprio Salomão ficam sabendo e vão até Davi. Davi abençoa Salomão para se tornar rei. Mas agora Adonias volta. Parece que não tinha se convencido de que o trono não era dele. Aí ele vai e fala, cria uma situação, né? Vai na Batseba, não vai no rei Salomão. Fala com teu filho para que ele me dê por casamento aquela criada que cuidava do Davi até o final da sua vida. Batseba fala com Salomão e Salomão, não, calma aí. Aparentemente é algo tranquilo. Só que na verdade ele está usando de má intenção. Por quê? Porque se ele casa com a criada, ele tem direito ao trono. Salomão fala, não, negativo. Primeiro desafio, gigante, o seu próprio irmão querendo tomar o seu trono, e aí ele tem que agir com sabedoria. Nesse caso, ele age com firmeza. Além disso, ele vai lidar com Joabe, lá no verso 28 até o 34. Esse era comandante do exército de Davi, que foi responsável por assassinar uma galera. De novo, ele tendo que assumir um reino, e lidar com pessoas desse naipe. E ele tendo que usar de coragem e discernimento. Simei, versos 36 a 46. Ele tinha amaldiçoado Davi quando Davi fugia de Absalão, seu próprio filho. Outro camarada que estava no reino para confrontar o Salomão. E tem mais um, Abiatar também é outro camarada, um sacerdote, que esteve sempre com Davi, mas quando o seu filho, Adonias, pensou em tirar o trono, ele seguiu com Adonias. Ou seja, 4 personagens que estavam ali para atrapalhar o reinado de Salomão. Mas ele teve coragem, agiu com discernimento, com sabedoria e com firmeza. Para sustentar o trono, Salomão precisava agir conforme as orientações do rei Davi. E para alicerçar essa liderança, ele precisava dos princípios ensinados pelo seu pai. Justiça e fidelidade era necessário para dar essa sustentação. Eu percebo aqui, nesse terceiro ponto, que o nosso chamado também precisa de ser consolidado.
O nosso chamado também precisa de ser estabelecido. E para que isso aconteça, nós precisamos agir com coragem, confiando naquilo que Deus nos entregou, nas orientações divinas, sabendo que Ele sustenta a nossa vida, a nossa vocação e o nosso ministério. Provérbios capítulo 2, versículo 5, fala algo que pode nos ajudar nesse sentido. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, fala: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aquilo que eu faço é para a glória dEle. Aquilo que eu tenho é para que Ele seja exaltado. Para concluir, algumas aplicações teológicas para a nossa vida. Assim como Davi, que exortou Salomão a ser fiel, viver com justiça e agir com coragem, eu e você também somos chamados a confiar no Senhor em nossa caminhada. Nós somos chamados a alicerçar as nossas decisões em obediência à palavra de Deus. Quando nós enfrentamos desafios, quando as lutas, os personagens vêm contra nós, devemos nos lembrar que Deus é quem sustenta a nossa vocação. Não é o meu intelecto, nem a minha capacidade, eu tenho que buscar. Mas, segundo Provérbios, é Deus que sustenta a minha vocação. O propósito, o ministério. E Ele nos sustenta, nos conduzindo em direção a uma vida, não para o louvor do meu nome, mas para que Ele seja glorificado. Para que Ele seja exaltado. Portanto, meus irmãos, que busquemos a fidelidade em cada área de nossa vida. Não somente aos domingos, no culto público, no púlpito, no microfone, mas em cada área de nossa vida. Com a certeza e a convicção de que Deus é fiel para completar a obra, o bom trabalho que Ele começou em cada um de nós. Você crê que Ele começou uma obra na sua vida? Você crê que um propósito especial foi entregue em suas mãos? Uma vocação, um propósito, um ministério? Então, creia que Ele é fiel para cumprir tudo isso. De fato, confie no Senhor e decida viver com fidelidade e com justiça, sabendo que Ele sustentará o propósito que tem na tua vida. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos orienta e que nos sustenta. Obrigado pela tua fidelidade que nos conduz a glorificar o teu nome e a buscar também essa fidelidade. Santo de Israel, te peço em nome de Jesus, nos dá coragem para agir nas decisões do dia a dia. Nos dá coragem, Senhor. Capacita o teu povo para que possamos rejeitar aquilo que não vem de ti e assumir declaradamente que somos teus, que confiamos em ti, que glorificamos a ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos dá discernimento, Senhor, para que possamos agir da maneira correta com os nossos irmãos e irmãs, para que não venhamos a ferir o nosso irmão, nossa irmã. Nos dá discernimento, nos dá capacidade. Glorifica o teu nome através de nossa vida, Senhor Deus. Paizinho, que a tua igreja perceba o fundamento da fidelidade, a necessidade de andar nos teus caminhos, de obedecer a tua palavra. Senhor, que nós possamos nos encontrar contigo todos os dias, com um tempo intencional para ti, Senhor, na palavra, na oração, nos relacionamentos.
Confiamos em Ti, Deus. Confiamos na Tua fidelidade. Dependemos de Ti, Senhor. Nos ajuda e nos sustenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.